O assunto agora é saúde e a saúde do homem. Cada vez mais as pesquisas confirmam que não é só a genética, mas são os hábitos do dia a dia que contam e muito para uma qualidade de vida. Só que no caso dos homens, a procura pela prevenção nem sempre é feita. Muitos até acabam indo pela influência da esposa ou dos filhos. Então, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da saúde do homem, hoje nós temos um especialista aqui, o Dr. Hugo, que é urologista. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui com todos vocês. Que bom, realmente é isso. Os homens demoram um pouquinho mais para entender que a prevenção é o caminho? Sem dúvida, né? É uma questão cultural. As mulheres já trazem isso desde o início, após a menstruação, procurar o ginecologista, o acompanhamento anual, depois que começa a atividade sexual, ir ao ginecologista todo ano. E nós homens, na verdade, sempre buscamos só quando temos problemas, né? Isso é cultural, já vem dos nossos pais. Temos algum problema, os nossos pais nos levam ao médico e ao longo da nossa vida é assim. E só lá, a partir dos 40, 50 anos, a gente começa a ter algum tipo de intercorrência e procura a atenção. Nessa idade, a partir dos 40, surge também uma palavrinha que ganhou muito, aí está ficando famosa, que é a tal da andropausa. Perfeitamente. Sabe-se basicamente que anualmente após os 40 anos, o homem ele vai perdendo em torno de 10% da produção da sua testosterona normal, né? Não são todos, como acontece nas mulheres, todas vão entrar na menopausa. Os homens, em torno de 15% a 20% vai desenvolver os sintomas, né? Mas a partir da hora que você tem essa redução da testosterona, o homem ele começa a apresentar alguns sintomas que podem decorrer desde sintomas parecidos como a depressão, como desânimo, né? A falta de ânimo para a atividade física, a perda da massa muscular, obesidade, ganho da gordura visceral, que se traduz pelo aumento da circunferência abdominal, bem como as doenças metabólicas, né? A própria hipertrigliceridemia, colesterol elevado e a glicemia também aumentada, que seria o diabetes. Então, a gente está falando de uma situação que os hábitos influenciam diretamente. Sem dúvida, né? Assim como a mulher, nós homens, né, temos que fazer o nosso acompanhamento anual, dar uma atenção específica, né, na prevenção, né, ou diagnóstico precoce. E aí entra a análise da glicemia, entra a análise do colesterol, entra a questão do tabagismo para aqueles que são tabagistas, aqueles que têm um histórico familiar não só das doenças metabólicas, né, como diabetes, hipertensão, bem como a questão do câncer de próstata. Então, até uma determinada idade, nós vamos dar uma atenção à parte metabólica, né, hipertensão, diabetes, como foi dito anteriormente. E a partir dos 40, 50 anos, cada população a gente pode entrar nos méritos mais para frente, a questão do câncer de próstata e a andropausa após os 40, 45 anos. É ainda um dos mais comuns, que mais atinge os homens, o câncer de próstata? Sem dúvida, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum na população masculina, né? E o segundo que mais mata depois do câncer de pulmão. A partir dos 50 anos, todo homem deve fazer o acompanhamento em relação ao câncer de próstata e aqueles que têm os fatores de riscos já sabidamente devem começar essa triagem a partir dos 45. São eles, aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, aqueles pacientes que são da raça negra também desenvolvem a doença um pouco mais cedo e eu acrescento ainda os tabagistas, né? Então a gente costuma dar uma atenção um pouquinho mais cedo a partir dos 45 anos para essa população. Bom, o doutor trouxe aqui uma introdução, a gente pode assim dizer, mas se você que está assistindo agora o Balanço Geral tem alguma dúvida, né, alguma situação, manda aqui para o nosso WhatsApp, o 988846107. Doutor Hugo volta daqui a pouquinho para responder as perguntas ao vivo aqui no estúdio. Muito obrigada por enquanto. Obrigado, até breve. Dr. Hugo está de volta aqui no estúdio para então responder as perguntas enviadas pelo WhatsApp sobre saúde do homem. Vamos a elas então, Dr. Hugo? Com certeza. Dá uma olhadinha aqui na nossa tela. O Flávio, com que idade é preciso fazer o exame de próstata? Bem, o rastreamento do câncer de próstata ele deve ser feito a partir dos 50 anos para a população em geral. Isso inclui o exame de PSA e o exame de toque. Certo. Para a população de risco, né, e conforme nós falamos no quadro anterior, que são os pacientes com histórico familiar de câncer de próstata, os pacientes da raça negra, a gente começa esse rastreio a partir dos 45, PSA e o exame de toque. Na prática diária, a partir dos 40, a gente já acrescenta o exame de PSA já nessa rotina, né, além da parte bioquímica que a gente dá uma atenção, essa questão do PSA. E acrescenta o exame de toque, então, a partir dos 45 para aqueles com fator de risco, nos dois que nós conversamos anteriormente, e também a partir dos 50, daí para todos.
Veja bem, quando a gente diz que é importante fazer, não que ele vá ao consultório fazer o PSA e obrigatoriamente ele vai fazer o toque. A gente sempre deixa em aberto, né? Existe ainda uma exceção, isso cada vez menos, daqueles que optam por não fazê-lo, né? Enfim, a escolha é de cada um, mas é importante sempre ressaltar que seria imprescindível fazer os dois. Verdade. Mais uma participação agora pelo WhatsApp, a pergunta do André. Os casos de câncer de próstata podem atingir pessoas com menos de 30 anos? E quais cuidados com a saúde que devo ter? Bem, não é comum, ou melhor, é raro, né, o tumor de próstata atingir populações abaixo dos 45, 40 anos de idade. Por isso que a gente preconiza, ou melhor, a sociedade brasileira, bem como os estudos, a partir dos 45 e os 50 anos de idade. Então, aos 30 anos eu não me preocuparia com relação ao câncer de próstata. Porém, e aí entra a questão da prevenção, né? Uma dieta equilibrada, atividade física, evitar ou combater a obesidade, o tabagismo, uma alimentação equilibrada inclui muitas saladas, muitos verdes, muitos legumes, menos carne, menos carboidrato, né? E a atividade física, controle do peso. Só vem ajudar. Com certeza, não só na parte do câncer de próstata, como na promoção da saúde em geral. Sim, de modo geral. Vamos dar mais uma olhadinha? Tem mais perguntas. Fernando, gostaria que o médico falasse um pouco sobre próstata aumentada. É algo um pouco diferente da quando a gente fala em câncer. Sem dúvidas, né? O envelhecimento masculino, ele implica diretamente a partir dos 40 anos de idade em algumas alterações e dentre elas é um aumento que ocorre na glândula da próstata. Isso não tem nada a ver com a questão do câncer de próstata, né? E isso sim pode dar sintomas, como redução do jato urinário, aumento da frequência com que o homem vai ao banheiro, principalmente durante a noite, gotejamento terminal, né? Entre ardência para urinar, entre outros sintomas. Isso seria algo fisiológico que em alguns homens vai se manifestar mais cedo, em outros vai se manifestar mais tarde e em alguns também pode não acontecer. Isso é acompanhado também junto com a questão do rastreio do câncer de próstata, mas eu sempre digo no consultório, uma coisa é próstata aumentada, outra coisa é câncer de próstata. Porém, os dois devem ser acompanhados e o rastreio do câncer de próstata, justamente porque nesse caso ele tem um risco de vida, né, do avanço da doença. E na questão da hiperplasia prostática é fisiológico, é algo que deve ser cuidado e que dá para o paciente, no tratamento adequado, uma boa qualidade de vida. É procurar um especialista, então. Já que isso implicaria na dificuldade de urinar com a progressão da doença. Dá tempo para mais uma perguntinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada. O Pedro, quais são os sintomas do câncer de próstata? Existem sintomas? Aí que entra o grande detalhe, né? O câncer de próstata ele não dá sintomas. Como ele acomete essa população acima dos 40 anos, ele basicamente vai ser um sintoma similar à hiperplasia prostática, né? Redução, como eu já falei anteriormente agora na pergunta anterior, a redução do jato urinário, aumento da frequência de ir ao banheiro. Mas isso é uma situação geral que pode acontecer com qualquer homem, não referente ao câncer de próstata. De modo geral, é cuidar da vida, qualidade de vida, promoção da saúde. Sem dúvida. O câncer de próstata em si, ele é assintomático, a menos que ele já esteja avançado. Mas daí já é uma doença com um tratamento já um pouco mais complicado, né? Então, o rastreio, com certeza, é o mais importante. Doutor Hugo, muito obrigada pela vinda aqui. Um assunto tão importante, a conscientização da saúde do homem. Um ótimo fim de semana. Obrigado para vocês também. Obrigada, Boa doutor. Tarde.